Bom dia! Hoje nós vamos falar um pouco sobre a esclerose múltipla. Nosso grupo é formado por Ana Flávia, Bárbara Aguiar, Beatriz Alves, Esther Toledo, Laura Vidal, Letícia Valtudes e Luma Lorena. O caso de Vivi Warren é sobre uma mulher de 29 anos que tocava o oboé profissionalmente e ela começou a não conseguir ler a partitura musical. Um certo dia ela percebeu que estava com perda de visão no olho esquerdo, foi ao médico que a encaminhou para um neurologista e fez diversos testes. O teste de acuidade visual no olho esquerdo deu de 20 para 100 e no olho direito de 20 para 200, que significa que ela consegue ver a 20 pés o que uma pessoa consegue ver a 100. Ou seja, colocando na nossa unidade de medida, ela tem que estar a 6 metros de distância de algo para ver o que uma pessoa com visão normal consegue ver a 30 metros de distância. Os testes revelaram que ela não tinha dor, que a movimentação estava normal e diagnosticaram então que ela estava com inflamação no nervo óptico, mas também solicitaram uma ressonância magnética, já que ela tinha um histórico familiar de esclerose múltipla com a mãe dela, que teve caso grave e ficou incapacitada. Então, eles colocaram ela em um curso de 5 dias de corticosteroides e ela ficou 3 semanas com a visão normal. A ressonância magnética voltou e revelou múltiplas lesões na substância branca do cérebro, sob o córtex e ao redor dos ventrículos, o que queria dizer que ela tinha alta probabilidade de desenvolver a esclerose múltipla e, portanto, ela teria que voltar frequentemente para fazer exames neurológicos. Essas duas imagens que vocês estão vendo agora são imagens de ressonâncias magnéticas em tempos diferentes. À esquerda é durante o início da manifestação da esclerose múltipla, no centro durante a exacerbação aguda e à direita após terapia imunossupressora. Os pontos brancos são devido ao edema fluido onde ocorreu lesões e baixa quantidade de mielina pela esclerose múltipla. A imagem de baixo, vocês vão ver os ventrículos laterais e médio aparecendo em roxo, lesões antigas pela esclerose múltipla aparecendo em verde e uma nova lesão com realce pelo gadolínio em laranja, meio que vermelho. Depois de 3 anos, ela ficou com fraqueza nos músculos esquerdos, e aí novas lesões foram descobertas pelo exame que ela fez pelo líquido cefalorraquidiano, e que estava indicando que ela estava com um nível normal de proteína, mas um nível acima de linfócitos, e o diagnóstico firme de esclerose múltipla foi feito, porque também ela estava com o conteúdo de IgG elevado, porque foram observadas bandas discretas de IgG indicando expansão clonal da população restrita de célula B no sistema nervoso central. E aí fizeram outro curso, então, de 5 dias de corticosteroides e os sintomas melhoraram. E começaram a iniciar injeções intramusculares semanais de interferon beta para poder impedir a progressão da doença. Depois de 3 anos, ela começou a ter fraqueza na perna e na mão esquerda, desenvolveu fala arrastada, nistagmo, que são os movimentos oculares bruscos horizontais não controlados rápidos ao tentar fixar o olhar em alguma coisa, e ataxia, a marcha cambaleante de base ampla. Então, resolveram administrar outro ciclo de corticosteroides, mas 8 meses depois os sintomas voltaram. As injeções de interferon beta foram interrompidas e começaram a administrar altas doses de ciclofosfamida e corticosteroides em intervalos mensais. Após 3 meses de terapia, reduziram gradualmente para cada 12 semanas e o exame neurológico voltou normal, sem novas lesões. Agora nós vamos aprofundar um pouco mais na doença. A doença de Vivi, chamada esclerose múltipla, é uma doença autoimune de caráter desmielinizante, crônica e evolutiva, que atinge a substância branca do sistema nervoso central. A autoimunidade representa o processo de agressão à bainha de mielina do sistema nervoso central por uma resposta inflamatória exacerbada e contínua, sendo que estes processos alteram o funcionamento normal da bainha de mielina por perda de suas partes constituintes, e assim há prejuízo na condução dos impulsos nervosos e são evidenciadas manifestações clínicas características, como fadiga, dificuldade de equilíbrio, de coordenação motora e em andar, problemas de visão, rigidez muscular, perda de memória e outros. Uma doença autoimune pode ser causada pela ativação das células TCD4+, quando reconhecem os complexos MHC, podendo causar uma inflamação local pela ativação de macrófagos, por exemplo, causando um consequente dano tecidual. A esclerose múltipla, como já explicado, é neurológica autoimune, que parte de um evento lesivo desconhecido que antecede a expansão de clones de células T autorreativas nos locais de inflamação e a liberação de antígenos no sistema nervoso central,
com a secreção de citocinas como interferon gama e interleucina 17, que induz um influxo adicional de células sanguíneas, macrófagos, células B e células dendríticas, causando a desmielinização e a perda da função neuronal. Atualmente, os pesquisadores reconhecem, além do componente inflamatório, a existência de um processo neurodegenerativo ao longo do curso da doença, que é responsável pela progressão da incapacidade neurológica. Mas os papéis individuais dos componentes inflamatórios na esclerose múltipla ainda não estão sendo bem compreendidos pela ciência, já que as células T não atravessam a placenta para o feto e a transferência desse tipo de célula experimentais para humanos ainda não é permitida. Para estudo da esclerose múltipla, há aproximadamente 70 anos, um modelo experimental foi feito em camundongos, sendo esta doença chamada encefalomielite autoimune experimental, no qual uma injeção de mielina em adjuvante provocava o desenvolvimento de sintomas neurológicos, sendo nesse caso em específico a paralisia, e foi constatado que os antígenos da mielina podem induzir a doença, mediando a inflamação do cérebro, já que são encontrados tanto no sangue quanto no líquido cefalorraquidiano de pacientes com esclerose múltipla. E esses autoantígenos são a proteína básica da mielina, a proteína proteolipídica e a glicoproteína da mielina de oligodendrócitos. Durante o experimento, também foi comprovado que a doença pode ser transferida para animais singênicos por meio das linhagens de células T autorreativas derivadas de animais com encefalomielite autoimune experimental, já que quando os animais receptores são imunizados com mielina básica, por exemplo, eles também desenvolvem a doença ativa. Nessa imagem, é exemplificado como células T autorreativas e específicas para a proteína básica da mielina mediam a inflamação do cérebro na encefalomielite autoimune experimental, ocasionando que camundongos injetados com a proteína desenvolvem a doença e ficam paralisados, iniciando pela cauda e os membros posteriores antes de progredir para uma paralisia total e eventual morte. Na imagem, como comentado anteriormente, também é visto que a doença pode ser transferida para animais não afetados, por meio das linhagens de células T clonadas derivadas de animais com encefalomielite autoimune experimental, já que quando os animais receptores são imunizados com mielina básica, desenvolvem a doença ativa ao transportarem o alelo correto do complexo MHC. Agora vamos aprofundar um pouco mais sobre a esclerose múltipla. Primeiramente, é bom a gente reforçar que a esclerose múltipla é uma doença autoimune mediada por células TCD4 com perfil TH1. Além disso, é uma doença com processo inflamatório e também neurodegenerativo, que ao longo do curso da doença vai ser responsável aí pela progressão da incapacidade neurológica. Além disso, reforçando, é bom lembrar que o sistema nervoso central é um local privilegiado, pois normalmente os antígenos não atingem os tecidos linfóides. Entretanto, na esclerose múltipla, haverá essa invasão aí nos tecidos. Ainda não existem estudos aprofundados para explicar os papéis individuais de vários componentes inflamatórios presentes na esclerose múltipla. É um assunto ainda a muito ser estudado e a muito ser abordado. Nesse slide, podemos ver uma tabela a qual exemplifica o passo a passo do qual vamos abordar nos próximos slides. É sempre bom lembrar que na parte imunológica da esclerose múltipla, o primeiro evento que vai acontecer será um evento lesivo desconhecido, o qual ainda, como já dito anteriormente, não sabemos a origem. Após, haverá expansão de clones de células T autorreativas, liberação de antígenos no sistema nervoso central, secreção de citocinas como interferon gama e interleucina 17, indução de um influxo adicional de células sanguíneas e a desmielinização e perda da função neuronal, que serão os tópicos abordados nesse vídeo. Como já dito, a esclerose múltipla começa com um evento lesivo ainda desconhecido por muitos cientistas. Ela é mediada por células TCD4. Essa célula TCD4, ou mais conhecida como célula auxiliar, ou helper, é um leucócito que vai atuar ativando e estimulando outros leucócitos também a se multiplicarem e a atacarem antígenos. Assim, vão coordenando uma resposta imune pela liberação de citocinas.
Essas citocinas, que vão ser responsáveis por sinalizar e facilitar a comunicação entre as células do sistema imune e dos demais sistemas do organismo, vão ser classificadas em 5 categorias, e 3 delas vão estar presentes na fisiopatologia da esclerose múltipla, que são a interleucina, os interferons e as quimiocinas. O perfil TH1 é o principal responsável. Então, recapitulando, esse evento lesivo desconhecido vai fazer com que células T autorreativas sejam ativadas por células apresentadoras de antígenos, que vão incluir células dendríticas, macrófagos, células B. Eles vão conseguir atravessar a barreira hematoencefálica e essa inflamação vai provocar a fagocitose da mielina. O início das lesões na esclerose múltipla são atribuídas principalmente à ação dos linfócitos TCD4 autorreativos, que vão migrar para o sistema nervoso central em consequência da quebra dos mecanismos de tolerância imunológica. Essa tolerância imunológica, ela vai permitir que o sistema imune seja capaz de distinguir os antígenos nocivos de suas próprias células e moléculas, impedindo que elas sejam atacadas pelas células T. Entretanto, essa tolerância, que é fundamental para prevenir essa reatividade excessiva do sistema imunológico, por algum motivo ainda não entendido por completo, é quebrada. E nessa quebra, as células T autorreativas começam a se produzir e a se clonar excessivamente. Então, assim que houver a quebra dessa tolerância imunológica e a expansão de clones de células T autorreativas, eles vão conseguir aí atravessar a barreira hematoencefálica e liberar citocinas dentro do sistema nervoso central. Essas citocinas inflamatórias, como já citadas, elas vão promover o recrutamento de células fagocitárias, que fazem a digestão de partículas e também vão promover o ataque da mielina. Normalmente, as células endoteliais, elas apresentam baixa adesividade aos leucócitos, só que quando elas são estimuladas por citocinas liberadas por células inflamatórias, essas células endoteliais expressam algumas proteínas que vão ser necessárias para que esses leucócitos, possam aderir e migrar para o tecido inflamado. Então, é por essa razão que as células conseguem migrar do sangue para o sistema nervoso central. Essa inflamação ela vai causar um aumento da permeabilidade vascular, o que vai fazer com que o local fique fortemente infiltrado por macrófagos ativados e células TH1. Essa TH1 ela vai produzir citocinas pró-inflamatórias, que exacerbam a inflamação, resultando assim no recrutamento adicional de células T, de células B, macrófagos e células dendríticas no local da lesão. Além disso, autoantígeno específico apresentado por moléculas MHC de classe 2 em células microgliais irão produzir citocinas pró-inflamatórias, como o interferon gama. Relembrando que o interferon gama é uma citocina principal liberada aí após uma resposta imune adaptativa, em função de atrair macrófagos para a inflamação da esclerose múltipla. As células B autorreativas vão produzir autoanticorpos contra os antígenos de mielina, e isso tudo vai ser com a ajuda das células T. Os mastócitos também eles vão ser ativados e vão liberar histamina. Lembrando que as células TH1 elas são grandes produtoras de interferon gama. E essas moléculas de MHC, elas vão ser responsáveis por identificar e impedir que um corpo estranho se prolifere no organismo. Isso geralmente acontece em coordenação com o sistema imunológico, que vai desencadear uma resposta imediata contra esses corpos estranhos. Após atravessarem a barreira hematoencefálica, as células T patogênicas vão ser reativadas por fragmentos dos antígenos da mielina. Então, essa reativação vai promover a liberação adicional de citocinas pró-inflamatórias, que vão estimular um tipo celular chamado de micróglia no sistema nervoso central, e substâncias quimiotáquicas, que vão atrair e recrutar células adicionais. Quando as células elas atingem a substância branca do sistema nervoso central, a resposta imune vai ser direcionada para diferentes antígenos da mielina, com participação de anticorpos e ativação de uma cascata de produtos muito lesivos ao tecido cerebral, conhecida aí como a cascata do complemento, além de linfócitos B também. Essa inflamação ela vai causar um aumento da permeabilidade vascular, e o local vai ficar fortemente infiltrado por macrófagos ativados e células TH1, como já dito em outros slides.
Esses tipos celulares, eles vão produzir citocinas que vão estimular os macrófagos a fagocitarem uma parte da mielina, levando à desmielinização e, portanto, aí, a formação de placas desmielinizantes, tão conhecidas na doença. Então, como teve essa fase inflamatória, da infiltração de macrófagos, desse aumento da permeabilidade vascular, vai aí com essa desmielinização haver a fase degenerativa, onde haverá futuramente a perda de neurônios e, por conseguinte, a danificação de todos os sistemas do corpo humano do paciente portador de esclerose múltipla. Para que a gente possa entender melhor o próximo assunto, é importante que a gente relembre algumas questões. A primeira é que a interleucina IL-6 faz a ativação de células inflamatórias e inatas e células endoteliais. Além disso, a IL-21 amplifica a resposta inflamatória e a diferenciação do TH17. Por fim, é importante a gente relembrar que a IL-23 estimula a produção de CD4 para TH1. Bom, alguns estudos e pesquisas são feitas para melhor entendimento da esclerose múltipla, e uma delas é a encefalomielite autoimune experimental, que é um modelo animal de inflamação do sistema nervoso central que é usado como estudos da esclerose múltipla, Nesse estudo, a gente tem as citocinas de TH1 que estão presentes na lesão inflamatória do sistema nervoso central. As características desse modelo são a inflamação e desmielinização, que se assemelha muito à esclerose múltipla. As células TH17 são uma população de células T auxiliares recentemente identificadas na encefalomielite autoimune experimental. Elas podem ser induzidas a partir de células T de memória por uma combinação de citocinas, incluindo a IL-6, a IL-21 e o fator de crescimento transformador B, e são sustentadas por IL-23. Embora as células TH17 não parecem mediar a inflamação em todos os contextos, estudos em camundongos, encefalomielite autoimune experimental e na esclerose múltipla humana revelam um papel patológico para as células TH17 e a sua citocina associada, que é o IL-17. As células TH1 autorreativas, com especificidades para antígenos de mielina associados à esclerose múltipla, podem ser encontradas em pacientes saudáveis sem a esclerose múltipla. E aí os investigadores que procuram os mecanismos supressores que inibem as células T potencialmente autorreativas em indivíduos saudáveis têm se concentrado nas células T reguladoras, como subconjunto das células T, que seriam a CD4 e a CD25+, que são de ocorrência natural e que promovem a tolerância periférica e inibem a autoimunidade em vários órgãos. O bloqueio da IL-17 inibiu de maneira dramática a encefalomielite autoimune experimental. Mas, por outro lado, o bloqueio de interferon-gama não teve efeito. Esses resultados indicaram que na encefalomielite autoimune experimental, as células TH17 desempenham um papel fundamental, enquanto que as células TH1 têm papel secundário. Foi verificado, então, que a encefalomielite autoimune experimental pode ser induzida por transferência adotiva de células TH17 ou TH1 específica para antígenos da mielina. Essa transferência adotiva de células TH1 e TH17 são específicas de MOG. Para compreendermos melhor a MOG, é necessário que a gente entenda que ela é uma glicoproteína da mielina de oligodendrócitos e é expressa exclusivamente na membrana plasmática dos oligodendrócitos do sistema nervoso central. Ela é um composto secundário da bainha de mielina e, por estar situada na sua superfície mais externa, torna-se alvo de autoanticorpos e células T autorreativas. A presença de MOG e GG é observada em quadros clínicos, como a neurite óptica, a idiopática recorrente ou bilateral, a mielite isolada, a encefalomielite desmielinizante aguda e na esclerose múltipla pediátrica. A respeito sobre o experimento com camundongos na encefalomielite autoimune experimental, a gente pode dizer que a alimentação deles foi com MBP, que é uma proteína básica de mielina. Células T específicas para MBP são identificadas no cérebro de camundongos protegidos. Existe uma transferência adotiva de células T de camundongos alimentados com MBP e que conferiu proteção contra a encefalomielite autoimune experimental. No entanto, ao realizar tentativas terapêuticas para tratar pacientes com esclerose múltipla por MBP oral, observou-se que essas não foram bem-sucedidas. Mesmo convivendo dia a dia com a esclerose e estudando bastante sobre a doença, Vivi ainda possui algumas dúvidas. Vamos lá?
Primeiramente, como se explicam as imunoglobulinas encontradas no sistema nervoso central da paciente? Bom, mesmo que o sistema nervoso central esteja localizado de forma em que os antígenos normalmente não atingem os tecidos linfóides, em um paciente com esclerose múltipla, essa situação não é presente. Devido a um mecanismo que a ciência ainda não sabe especificar em detalhes, há sim a disseminação de antígenos do sistema nervoso central e a sua apresentação aos linfócitos nos órgãos linfóides. Assim, começa a produção de células T reativas, que se diferenciam em células T específicas do sistema nervoso central, o que desencadeia um processo inflamatório. Logo, dado o início da inflamação, há a migração exacerbada de anticorpos para o sítio, pois ocorre o aumento da permeabilização dos vasos sanguíneos. Por isso, se encontram imunoglobulinas no sistema nervoso central de um paciente com esclerose múltipla. Sobre o tratamento, há duas dúvidas. Qual o objetivo da terapia por corticosteroides, ciclofosfamida e interferon beta? Bom, todas as drogas utilizadas durante o tratamento de VIV têm como princípio a imunossupressão e ou imunorregulação. Logo, todos agem em função de diminuir a inflamação presente no sistema nervoso central através da homeostase do sistema imune. Agora, o que aconteceu com a tentativa de tratar pacientes com esclerose múltipla com interferon gama? Diferentemente da interferon beta, que contribui para a regulação do sistema imune e até mesmo como um antiviral, a interferon gama desencadeia um efeito contrário no corpo humano, já que é uma glicoproteína pró-inflamatória. Consequentemente, o tratamento de pacientes com esclerose múltipla com essa substância não obteve sucesso, uma vez que a terapia dessa doença busca justamente o resultado oposto do que a IFN-gama oferece. Por último, com o avanço da ciência, quais são os principais questionamentos sobre a EAE, a encefalomielite autoimune experimental em camundongos? Primeiro, qual a lógica de alimentar os ratos com proteína básica da mielina para prevenir a EAE? Quando há ingestão de MBP, antes da imunização com a mesma proteína, o desenvolvimento da EAE nos camundongos pode ser impedido, uma vez que eles passam a secretar TGF-beta em vez de interferon gama. O fator de transformação do crescimento beta reduz a proliferação de diferenciação celular, efeito o qual é antagônico ao do interferon gama, que é pró-inflamatório. Assim, a inflamação que seria desencadeada e contribuiria para a progressão da doença não acontece. E agora, seria possível prever se a encefalomielite autoimune experimental pode ser induzida em camundongos knocked-out para CD28? Um camundongo knocked-out para o gene CD28 significa que o animal passou por um processo em que a expressão desse gene é prejudicada. Portanto, seria mais complicado induzir a EAE em camundongos knocked-out para CD28, uma vez que esse gene é responsável por auxiliar a ativação e sobrevivência de células T. Logo, a encefalomielite autoimune experimental, sendo uma doença caracterizada pela mediação por células T específicas, a deficiência do CD28 prejudicaria a progressão da doença em tais camundongos. Essas foram as referências que nós utilizamos em nosso trabalho e muito obrigada pela atenção de todos.